Bem-vindo ao Sala de Imprensa. Nesta edição vamos falar de jornalismo investigativo em tempos de Lava Jato. Para isso, recuperamos alguns fatos que revelam como a imprensa se colocou diante das operações patrocinadas pelo então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Trataremos também das revelações publicadas pelo Intercept Brasil. Qual foi a relação da mídia com a Lava Jato? Houve mudanças após as denúncias do Intercept? Para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui os jornalistas Carlos Lindenberg e Eliara Santana, que também é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Letras e Análise do Discurso da PUC Minas. O Sala de Imprensa está só começando. A gente fez uma linha do tempo simplificada para relembrar como as revelações do Intercept Brasil chegaram aos leitores. Vamos acompanhar. No dia 9 de junho, o The Intercept Brasil publicou a primeira de uma série de reportagens com reprodução de conversas do Telegram de pessoas ligadas à força-tarefa da Lava Jato. O material revelou colaboração entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Segundo o editorial do The Intercept, as reportagens foram produzidas a partir de arquivos inéditos, incluindo mensagens privadas, gravações em áudio, vídeo, fotos e documentos judiciais, enviados por uma fonte anônima. A série inicial destacou que os procuradores da Lava Jato passaram anos insistindo que eram apolíticos, mas tramaram para impedir que o PT ganhasse a eleição presidencial de 2018. Outros veículos da imprensa repercutiram as primeiras revelações. Folha de São Paulo, El País, BBC Brasil e O Globo destacaram o conteúdo das conversas. O Estadão focou na forma como os diálogos foram obtidos. Dias depois, o Globo manchetou a fala de Moro de que haveria uma campanha contra a Lava Jato. Em matéria de capa, a revista Veja fez críticas a Sérgio Moro. Ainda em junho, outros jornalistas e veículos iniciaram uma parceria com o The Intercept para a divulgação das conversas. Primeiro foi Reinaldo Azevedo, do portal UOL, depois a Folha de São Paulo e sua colunista Mônica Bergamo, e em julho a revista Veja. A reação de alguns veículos obrigou o The Intercept a justificar como vinha confirmando a identidade das pessoas que aparecem nas conversas do Telegram, o que também foi feito e relatado pelo El País. Segundo o jornal, com o auxílio de uma fonte externa ao The Intercept, o jornal teve acesso a parte de um arquivo de mensagens de um dos chats mencionados nas reportagens e comparou seu conteúdo com o material disponibilizado pelo site. O conteúdo é idêntico, segundo o El País. Em setembro, a Veja publicou uma entrevista com Edward Snowden, ex-funcionário da CIA, que tornou públicos os mecanismos usados pelo governo norte-americano para monitorar pessoas e governos. Na entrevista, ao ser perguntado sobre o vazamento dos diálogos da Lava Jato, Snowden respondeu que procuradores e juízes devem estar sujeitos a desconfortos desse tipo. São eles que decidem quem vai para a cadeia, quem é libertado, quem vive e quem morre, como será nosso futuro. Não importa de onde a informação veio. Segundo Snowden, se ela é de interesse público e verdadeira, que seja divulgada. Lindenberg, na sua avaliação, como essas revelações do Intercept mudaram a relação da mídia com a Lava Jato? Não, mudou por completo, né? Mudou por completo, porque quando o Intercept começou, em 9 de junho, se não me engano, as suas primeiras publicações, né, ele estava absolutamente sozinho, então até levantou-se aí uma nuvem de dúvidas com relação, né, aos objetivos do Intercept. Bom, logo depois, veículos da importância da Folha, né, do próprio esse blogueiro Reinaldo Azevedo, né, que é muito polêmico, inclusive, né, mas enfim, ele comprou a tese do Intercept Brasil, e com isso, né, mas o Globo também que entrou, depois o El País também entrou, isso deu uma dimensão e deu credibilidade àquilo que o Intercept vinha divulgando, né? E isso é que deu, inclusive, volume para que as coisas pudessem vir mais claramente ao público.
Se ficasse só no Intercept, se levantariam aí algumas dúvidas, etc., até como os procuradores tentaram fazer isso no início, né? A colocar em suspeição a divulgação dos telegramas do Intercept, mas aí com a Veja, com a Folha, né? Com o País, etc., o próprio Reinaldo Azevedo e tantos outros que entraram também nessa coisa, isso aí ficou um pouco já diluído, essa questão da suspeição do Intercept Brasil, né? O que revela claramente é que desde o início havia um objetivo com relação à atuação lá atrás da Lava Jato. Eliara, você que tem a oportunidade como doutorando de estudar o Jornal Nacional, como é que você vê o trabalho do Jornal Nacional antes da Lava Jato e depois com já as revelações do Intercept? Como é que se deu a cobertura da Globo e especialmente do principal jornal, o Jornal Nacional, em relação a esses fatos? Bom, primeiramente o Jornal Nacional sempre teve uma parceria muito bem estruturada com a Lava Jato, né? Os vazamentos todos sempre foram direcionados ao Jornal Nacional. Houve sempre essa divulgação, né? E Sérgio Moro e Dallagnol estavam sempre ocupando espaço. Com as revelações, né, do Intercept, de alguma forma o Jornal Nacional ainda blinda a Lava Jato. Não há uma denúncia, apenas no começo, no dia 9, o Jornal Nacional repercutiu. Houve depois um vídeo, né, aquele vídeo que o Dallagnol gravou, ele foi mostrar no Jornal Nacional com repercussão, mas não há exatamente como os outros veículos estão cobrindo e denunciando, os outros que têm, né, que mantêm agora parceria com o Intercept. O Jornal Nacional não está nessa linha, né, nessa vibe. Continua uma blindagem, Sérgio Moro tem um espaço ainda muito grande no Jornal Nacional e eu acredito que isso vai se manter, né? Eu acho que não vai haver, por parte do Jornal Nacional, um embate com a Lava Jato, né? Nesse sentido, há um prejuízo para o jornalismo investigativo, uma vez que a gente percebe que os veículos de imprensa muitas vezes tomam como verdade esses vazamentos e não avançam numa independência na apuração. Como é que vocês veem isso? Olha, sem dúvida, sem dúvida. As revelações do Intercept Brasil, essas revelações mostraram esse outro lado, que o grande público não conhece. Né? A gente que está aí nas redações, né? Eu chefei redações a vida inteira, a gente sabe como essas coisas funcionam. Mas o público, o grande leitor, o telespectador, não entende, não sabe, e vê aquilo como uma verdade absoluta. Quando não há uma verdade absoluta nesse tipo de coisa, né? Há sempre alguma coisa que tisna um pouco essa situação. Os vazamentos, então, foram incríveis, né? Quer dizer, eram direcionados, eram privilegiados, a Globo, sobretudo, e eu acho, inclusive, isso explica um pouco essa dívida que a Globo tem com o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro premiava a Globo, né, com coisas da maior importância. Não só o Sérgio Moro, também o Dallagnol, né, mas e os outros também, né, essa corja toda. Os procuradores. Né, esses procuradores todos. Então, veja só, eu acho que é uma dívida aí da Globo com relação ao Sérgio Moro, porque aquele famoso vazamento, né, do dia 16 de março. Do dia 16 de março, que impediu, inclusive, que o Lula fosse ministro da Casa Civil. Né? Aquilo foi um tiro fatal, né? Aquilo desmontou aquela coisa toda. Né? Não é à toa que o ministro Gilmar Mendes vem dizendo, olha, devemos um julgamento justo aí ao ex-presidente Lula, e por aí vai. Quer dizer, aquilo foi terrível. Quer dizer, o próprio Temer, na semana passada, reconheceu isso, que se o Lula tivesse sido ministro, ele teria resolvido não teria havido impeachment, né? Não teria havido impeachment, né, que foi a questão fundamental de toda essa história política que nós estamos vivendo hoje, foi a partir do impeachment. Né? Então, eu acho que essas coisas o grande público deveria saber. E começa a saber agora. Com as revelações do Intercept Brasil, o grande público começa a saber como é que essas coisas se dão nos bastidores. Na Lava Jato, o mote sempre foi a questão da corrupção, e foi muito apropriado isso pela Globo e pelos demais veículos.
Com essas denúncias e revelações do Intercept, isso também relativiza um pouco essa questão? Em parte, sim, porque, como o Lindenberg lembrou, esse fatídico dia 16 de março, né, que a gente tem que pensar não só na questão do vazamento em si, da informação que foi levada, mas o modo como essa informação foi levada. Porque houve uma encenação, né, absoluta naquela edição, naquele dia, né? Os diálogos foram todos lidos por Bonner e Renato Vasconcelos, né? Dramatizados. Eu vou pedir para o Paulo Okamoto botar tudo no papel, porque era preciso você chamar o responsável e falar, ele fala um palavrão. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com a Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record? Ou só com o Lula? E o ex-presidente fala um palavrão. E não houve qualquer contextualização. Por que aquilo estava sendo levado naquele momento, né? Então, isso não foi para o público, né? O espectador, ele não tem noção do que estava acontecendo. Da mesma forma que a corrupção era levada, né? A corrupção vem sendo tratada, foi tratada no Brasil nesse período como se fosse algo inédito, né? E nunca houve uma contextualização desse problema, o que ele atingia, o que envolvia. Era levado sempre com uma carga forte de emoção. De dramaticidade, né? E eu queria resgatar uma questão nessa parceria, né? Globo, Lava Jato, Jornal Nacional Lava Jato, que é a questão do timing, né? Sérgio Moro, Dallagnol vazavam para a Globo em momentos muito específicos, né? Lindenberg lembrou aí o 16 de março e tem ainda o 1º de outubro do ano passado, que levaram às vésperas do primeiro turno da eleição, que levaram novamente à delação do Palocci, né? E novamente naquele formato, né? Que é aquele fundo vermelho, aquela tela vermelha com aquele cano por onde escorre dinheiro, né? Lembrando a corrupção, e sempre é um tratamento muito emotivo da notícia, né? Sem contextualização, sem ouvir outras fontes. E de uma carga simbólica muito grande também, né? Quando você tem essas imagens. Uma carga simbólica enorme, né? Aquela tela vermelha, aquele fundo vermelho com aquele cano por onde escorre dinheiro, né? Aquilo é uma marca, né? desse tratamento. Principalmente o vermelho, né? Que é uma cor característica do Partido dos Trabalhadores. E que aparece em alguns momentos e para alguns casos de corrupção. Não aparece sempre, nem para todos os casos, né? Então, é uma construção simbólica extremamente bem feita, claro, né? E que o público não tem acesso, né? Claro. A gente viu também, Lindenberg, que no primeiro momento eles tentaram desqualificar as denúncias do Intercept, falando que era um site, sem identificar qual site, quem era o responsável pelo site, que nada mais, nada menos é um ganhador do Pulitzer, o principal prêmio de jornalismo dos Estados Unidos, e também a questão de que era um produto hackeado, não a importância do conteúdo, mas como o conteúdo foi alcançado. Como é que você vê isso? Não, isso é uma tentativa de, evidentemente, de desmoralizar, desqualificar o valor da informação. A informação, como bem disse ali o Snowden agora há pouco, né, e a tela exibiu, quer dizer, se a informação ela é de interesse público relevante, não tem por que o jornalista prender essa informação. Ele precisa divulgá-la, ele tem que divulgá-la. É da sua formação ética, é da sua obrigação ética fazer essa divulgação. Se depois vai dar algum problema, sim, depois se discute esse problema. Se vai dar alguma penalização, se discute posteriormente. Agora, você não pode você prender essa informação e ficar com ela para você. Qual é o interesse de ter uma informação para você? Nenhum. Cumpre o jornalista exatamente isso, colocar essas coisas para fora. Até porque é colocando essas coisas para fora que você aprimora a democracia, é que você aprimora o modo como as pessoas vivem em sociedade, né? Se não for assim, não tem sentido. Para que a imprensa? Né? Não tem sentido ter imprensa. Mas qualquer um vai ali, né? Monta um botequim, faz uma coisa, um jornalzinho, qualquer não é esse o caso, né? Nós, jornalistas, né? E aqui somos experientes, né? Suficientemente para isso, né? Nós sabemos que a gente não fica com isso na mão. É relevante? Tem que colocar na rua. Se isso vai dar processo depois, se isso vai dar... isso é outra questão. Vamos discutir isso lá na frente. Mas naquele primeiro momento, o que você tem que fazer é divulgar a informação que você tem. Alguns, talvez, editores mais cautelosos,
procuram apurar melhor, divulgar, né, checar uma coisa ou outra. Mas no caso do Intercept Brasil, tem uma particularidade. É que foi aberta a todos outros jornais. Sim. Quem quiser tem acesso. Aqueles que não querem, porque não tem interesse. E como é que você vê isso, Eliara? Essa questão foi muito interessante. Se nós observamos, né, o Jornal Nacional, eles demoraram muito a fazer essa referência ao Glenn. Quem é o Glenn? Quem é esse jornalista? Né? Então, eles demoraram muito a se referir ao Glenn como o ganhador do Pulitzer e mencionavam apenas divulgação do site, divulgação do site, divulgação do site. Né? Então, numa desconstrução, né, clara para retirar a importância do que era denunciado. Né? E depois abraçaram a questão do hacker, né? Abraçaram a questão da invasão dos telefones. Né, de Sérgio Moro e Dallagnol, e isso não foi adiante, porque ninguém se dispôs a entregar os telefones, os celulares, né? E, enfim, não houve repercussão em relação a isso, e realmente eu acho que houve essa tentativa de desqualificar, né? Quem é que está trazendo isso agora para o público brasileiro, né? Ok. E as denúncias do Intercept Brasil também repercutiram em alguns jornais de outros países. Vamos acompanhar. É o país da Espanha. Uma investigação jornalística põe em dúvida a imparcialidade da Operação Lava Jato. Le Monde da França. De acordo com The Intercept, a investigação anticorrupção sobre Lula visava impedir seu retorno ao poder. O site em inglês da Al Jazeera. Lula do Brasil condenado para impedi-lo de voltar em 2018. A AF, Agência de Notícias Internacional Espanhola. The Intercept vaza conversas e coloca em dúvida a Lava Jato. O Clarim da Argentina. Brasil. Vazam mensagens entre Moro e promotores e questionam a imparcialidade do caso Lava Jato contra Lula. A Deutsche Welle da Alemanha. Brasil. Vazaram conversas que lançam dúvidas sobre a Lava Jato. Essa repercussão internacional também foi importante, uma vez que a gente vê que o tom que foi dado na mídia internacional é um pouco diferente do que se viu no primeiro momento no Brasil. Como é que vocês veem essa repercussão internacional também? Olha, eu acho que essa repercussão internacional, ela respalda a ação do Intercept Brasil. Sim. Eu acho que é uma espécie de comprovação. Olha, isso que está sendo colocado lá no Brasil tem veracidade. Sim. Isso merece algum crédito. Né? Ainda que algumas manchetes, como nós vimos aí, não sejam tão afirmativas, né? Ainda assim, de certa maneira, isso consolida, isso convalida o trabalho do Intercept Brasil. Que, aliás, é uma coisa que faltava ao nosso jornalismo. Sim. Sem dúvida. Sim. A gente ficava muito preso aos chamados dossiês. Nós todos temos experiência nessa área, sabemos como é que isso funciona. O sujeito não gosta de um outro lá, e coisa e tal, monta um dossiê, entrega, e os jornais, de um modo geral, publicam. Né? O Estadão, aliás, o zero e vezeiro ainda é fazer essas coisas. Diferentemente da Folha, por exemplo, o Estadão o zero e vezeiro ainda é fazer essas coisas. Pega lá, tem um repórter lá, que não é o caso citar o nome, ele come na mão da Lava Jato. É uma expressão que a gente usa nas redações, mas ele come na mão da Lava Jato. Ele publica sempre aquilo que é favorável à Lava Jato. Ele não contesta. Ele deve ter as fontes dele lá. A gente sabe também como é que isso funciona na relação com as fontes. Né? Então, ele sempre está em cima dessa, fazendo a defesa da Lava Jato de alguma maneira. Às vezes mais sutil, às vezes não, mas fazendo essa coisa. De maneira que faltava esse contraponto a esses vazamentos, né, que o Sérgio Moro e a turma dele faziam com relação à Lava Jato. O Intercept veio numa hora interessante. Se isso vai dar algum problema depois para A, B ou C, isso é outra questão. Vamos discutir isso depois. No momento, o que interessa é mostrar esse outro lado desses vazamentos, que são vazamentos criminosos na maioria das vezes. E eu acho que é fundamental também, só complementando, porque coloca em xeque exatamente isso, essa conivência, né, da imprensa, de parte da imprensa, da mídia corporativa brasileira,
com a Operação Lava Jato, né? Sem nunca haver questionado nenhuma forma de ação, sem nunca haver questionado as delações, né? Nunca houve, na verdade, até o Intercept trazer essas informações, nunca houve questionamento à Lava Jato, né? A Lava Jato agia, era a voz da justiça, personificou a voz da justiça, né? E agia sem realmente nenhuma contestação, né? Faltava uma ação mais crítica de análise em torno do que vinha sendo revelado e não tornar a imprensa apenas porta-voz, né? Faltava apuração, né? Eu acho que nunca houve, é o que o Lindebeck falou, havia, né, os dossiês, eram entregues dossiês e pronto. E o Jornal Nacional fazia isso, né? Nunca houve investigação, na verdade, nenhuma apuração, né? Você recebia aquilo e publicava. E o caso do 16 de março foi exatamente isso, né? Você recebe e publica. Né? E aí o que vai acontecer a partir daí é um outro problema, quer dizer, ou seja, faltava realmente, falta a nós, enquanto jornalistas, um melhor sentido da apuração das coisas. Falta a nós, jornalistas, vamos fazer uma meia-culpa nisso aqui, né? Falta ao jornalismo de modo geral, não a mim, nem a você, nem a ela, falta ao jornalismo de modo geral uma melhor apuração, uma melhor responsabilidade sobre o nosso papel. Qual é o nosso papel nessa história toda, né? Falta esse tipo de coisa. E isso, para nós, é ruim, porque às vezes nos coloca em xeque, nos coloca em dúvida, né? Destrói a nossa credibilidade. Que é aquilo que é o que nós temos de mais sagrado, né? Sim, a credibilidade. Então, se a gente não tem essa credibilidade, para que estamos fazendo aqui? Fazendo o quê? Né? É melhor mexer com um carrinho de pipoca, ou coisa parecida, né? Não precisa mexer com imprensa, que é um negócio trabalhoso, perigoso, inclusive. Né? A gente sabe o risco. O risco que a gente corre. Mas, enfim, eu acho que faltava isso. Falta o sentido na hora de investigação nesse caso, né? Sobretudo a Lava Jato, que é o que nós estamos tratando aqui, né? De maneira que o papel do Intercept Brasil é fundamental nessa história, para criar o contraponto. Exato. Esse contraponto é fundamental e é preciso que haja. Não justificando, mas de alguma forma a falta de estrutura que alguns veículos enfrentam hoje em função de cortes de gasto, isso de certa maneira também leva a essa aceitação por parte do jornalista e muitas vezes esse não compromisso com a investigação, com a checagem, com o contraponto. Como é que vocês avaliam isso? Olha, eu chefiei redação a vida inteira, né? Sempre chefiei redação. Poucas vezes eu fui repórter de rua. Eu acho que falta um sentido maior de apuração, de checagem dos dados. Essa questão de redução de quadro de pessoal, é claro que isso afeta a qualidade. É evidente que afeta a qualidade. Você vê hoje ainda, e todos nós vemos isso, você pega um texto de um site desse aí, você vê claramente que não foi exatamente um profissional que fez aquela chamada. Sim. Tem erro de digitação, tem erro de concordância, né? Você vê que não foi um profissional formado que fez aquilo. Foi alguém que está iniciando, etc. Tal. É perdoável até certo ponto, né? Não pode continuar desse jeito. Mas falta a nós, jornalistas, um pouco de, eu diria, de criticidade. A gente fazer uma visão crítica do nosso trabalho. Isso para nós é fundamental. Como é que você vê, Eliane? Pois é, eu acho que há essa questão, de algum modo, mas nós não podemos colocar essa questão, por exemplo, no colo da Rede Globo. Não acredito que esse seja um problema para o Jornal Nacional. Né? O Jornal Nacional, quando leva a Lava Jato, quando leva a voz de Sérgio Moro, sem nenhuma contestação. Não é porque o Jornal Nacional não tem estrutura de apuração. Até porque ele tem a melhor estrutura do país. Exatamente. Ele dedica um tempo enorme, tem um tempo, eles constroem uma cena, né, enunciativa, uma encenação da notícia com muita estrutura. E fazem isso de um modo muito bem feito. Né? Então, a gente não pode colocar essa questão, eu acho que não passa por aí. Eu acho que havia realmente ali um trabalho em parceria, desde que a Lava Jato começou, né? Era um trabalho uma sintonia muito grande, inclusive no time, né? No momento que ia vazar,
Então, acho que não é uma questão que se coloca assim. Eu acho que é um problema que existe hoje na imprensa brasileira, mas que não é nesse caso específico, não é isso que, né? Eu concordo inteiramente com ela. Não é por falta de estrutura, por falta de pessoal, por falta de tecnologia, por falta de qualquer coisa que a Rede Globo faz o que faz. Eu acho que não é exatamente por isso. Falta de má fé mesmo. Sim. Uma ideologia, é uma questão de política, uma questão de... Enfim, tanto é que em algum momento, hoje, por exemplo, nos dias atuais, a Rede Globo tem é claro que a gente vê isso, uma certa má vontade, digamos, né, e espero que me entenda o que eu quero dizer, uma má vontade com Bolsonaro, por exemplo, né, enquanto não tem a mesma má vontade com o Sérgio Moro. Sim. Exatamente. Né? Então há uma diferença de tratamento, né? Ao mesmo tempo, você tem também de outro lado o Bolsonaro agredindo a Rede Globo, né? A gente vê isso claramente também. Faz questão o Bolsonaro de agredir a Rede Globo, né? De tratar mal a Rede Globo, de anunciar, inclusive, que está fazendo mal à Rede Globo, né? E vai lá e faz uma combinação com a Record, faz com o Silvio Santos, e por aí vai, né? Quer dizer, então, assim, o que é ruim também para a democracia. Isso é péssimo. Sim. Acho que se os donos... dos veículos. Se o presidente da República e os donos dos veículos entendessem o papel de cada um, não fariam isso. Não fariam isso. Porque esse é um mal que se faz à democracia. Felizmente, mais recentemente, começaram a aparecer mais vozes críticas à forma como a Lava Jato vem sendo conduzida. Vamos ver algumas das opiniões. A coluna do jornalista Jânio de Freitas, da Folha de São Paulo, em 15 de setembro, faz um alerta. Só com uma Lava Jato da Lava Jato, uma Lava Jato honesta para investigar a Lava Jato deformada sob manipulação de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para interferências políticas e eleitorais, e ainda para ganhos pecuniários pessoais. O jornalista Ricardo Couto, para o Observatório da Imprensa, afirmou que a Lava Jato rebaixou o jornalismo a transcrever boletins de ocorrência. Disse ainda que, ao longo dos últimos 5 anos, com honrosas exceções, o jornalismo investigativo se limitou a servir de porta-voz da Lava Jato, na maioria das vezes sem investigar em apurações próprias. O jornalista também afirmou que, para se defender das denúncias da Vaza Jato, alguns veículos da imprensa comercial voltaram suas baterias novamente para Lula e seu irmão Frei Chico e agora o deputado federal Davi Miranda, do PSOL, que é casado com Glenn Greenwald, o editor do The Intercept. O site Rede Brasil Atual fez um compilado da entrevista do jornalista Glenn Greenwald ao programa Roda Viva da TV Cultura. Segundo o texto, das 38 perguntas feitas pela bancada, apenas 6 tiveram relação com o conteúdo das ilegalidades reveladas pelas reportagens do Intercept Brasil. As outras 32 foram intimidações para que Glenn falasse sobre suas fontes, preocupação com o futuro da Lava Jato, insinuando que Glenn estaria arruinando o combate à corrupção no Brasil. No Twitter, o jornalista Kennedy Alencar repercutiu a entrevista do ex-presidente Temer para o Roda Viva. Ele disse: torna-se evidente o papel de Moro e da Lava Jato na derrubada de Dilma, o que foi uma interferência política e ilegal do Judiciário no Executivo. E em outro tweet diz que a Lava Jato manipulou a opinião pública no episódio do grampo Lula-Dilma. Mudou a história do Brasil para um desarranjo institucional que jogou o país nas mãos de Bolsonaro. O jornalista Demetrio Magnoli, conhecido por ser crítico ao PT, escreveu uma coluna para a Folha de São Paulo com o título Lula Livre. O texto diz que o conluio entre Estado julgador e Estado acusador violou as leis que regulam o funcionamento do sistema de justiça. Para Magnoli, a Corte Suprema deve preservar o Estado de Direito, declarando nulidades dos julgamentos e colocando o ex-presidente em liberdade. Para Magnoli, a Corte Suprema deve preservar o Estado de Direito, declarando nulidade dos julgamentos e colocando o ex-presidente em liberdade.
Na verdade, a questão da manipulação ficou muito clara, né? Porque a gente vê até colunistas que tinham até então uma reserva de se colocar, colocaram-se agora explicitamente contra os fatos que aconteceram na Lava Jato, né? Porque, na verdade, não dá para aceitar a questão da Lava Jato de uma maneira tão simplista assim. Não é possível o Intercept revelou, e não há por que duvidar disso, né? Aquela comunhão de interesses entre o juiz Sérgio Moro, por exemplo, e os promotores, né? O que colocava e coloca, aliás, está em julgamento nesses dias, exatamente isso, a suspeição do Sérgio Moro. Eu aqui posso até achar que isso não vai chegar a lugar nenhum, mas enfim, porque há influências políticas também dentro do Supremo, né? Como de resto das instituições de um modo geral. Que começam a aparecer. Exatamente. Mas é exatamente isso. Essas coisas não dá para a gente engolir isso facilmente, né? E é importante que essas coisas venham a público para que a gente, eu digo assim, a grande maioria da população tome conhecimento de como as coisas acontecem no país. Porque são questões gravíssimas, né, que mudaram realmente os rumos políticos do país. Não resta dúvida que aquele 16 de março, com aquele vazamento, da forma como foi levado, mudou a história do Brasil, né? Estamos aí agora vivendo uma crise institucional muito séria, com um governo, né, que dispensa comentários, e isso realmente teria sido alterado se houvesse alguma forma de contestação à Lava Jato, né? Me causa estranheza e às vezes uma certa irritação quando eu vejo vários colunistas, todo mundo fazendo meia-culpa, mas será possível que antes não havia nenhum indício? Ninguém percebia, né, essa ação da Lava Jato? Esse poder supremo de Sérgio Moro, né? Será que isso não soava estranho de alguma forma? Deixa eu tentar explicar aqui para o telespectador como é que funciona, na maioria das vezes, a relação fonte-repórter. Há um conluio, na maioria das vezes, não estou dizendo que são todos os casos, há um conluio entre o repórter e a fonte. Ou seja, a fonte me dá aquela informação com exclusividade e eu protejo a fonte. Que é até constitucional. Tá certo? Protege a fonte. Sim, constitucional do ponto de vista legal. Legal. Do ponto de vista ético, não. Tá certo? Então, essa simbiose que existe entre a fonte e o repórter, isso aqui é pernicioso. Porque não tinha que ter isso. Não tinha que ter nada disso. Como não devia ter lei de segurança, lei de imprensa, não tinha que ter isso não. O Código de Processo Penal está aí para isso. Agora, aqui há um conluio exatamente nesses termos. Olha, você me dá a informação em primeira mão e eu procuro te preservar. E vai isso. Só que uma hora isso vira, esse balde cai. E aí perdeu-se tudo. Sim. O Roda Viva também com o jornalista Glenn também foi emblemático, né? A gente percebeu ali que de 38 questões que foram levantadas para ele, a maioria tentando que ele revelasse quem era a fonte, se realmente houve um contato com o hacker, como foi a relação com o hacker. Se menosprezou, entre aspas, o conteúdo das denúncias e se preocupou muito em quem era que estava revelando aquelas informações. Foi uma entrevista péssima. Né? Uma entrevista péssima, perderam uma oportunidade excepcional de ouvir o Glenn, que aliás fala muito bem, né? Ele tentava puxar para o que interessa, eu acho que ele respondeu a todas as perguntas, mas a entrevista foi muito mal conduzida, né? E houve várias críticas, diversas críticas, tanto é que eu acho que eles mudaram um pouco o rol, né, dos jornalistas que vão compondo, e as demais entrevistas, a entrevista com o Temer, por exemplo, foi excelente. Né? Foi muito bem pontuada, mas a entrevista com o Glenn foi péssima, né? Foi péssima. Eles não exploraram o que devia ter explorado, né? Eles ficaram tentando ver quem era, descobrir a fonte, como é que ele chegou àquilo, e trazendo uma questão, uma discussão sobre corrupção que ali naquele momento não se colocava, né? Aquele medo, mas então se questionarmos a Lava Jato, todos os corruptos estarão soltos. Não é isso, não é por aí que passa, né? Como é que você vê, Lindenberg?
Eu até, no primeiro momento, eu estava assistindo, eu achei que, a despeito de uma outra pergunta, que havia uma certa curiosidade natural, saber, pô, vem cá, é só você que tem essa fonte? Mas depois eu percebi, né, e vocês pontuaram muito bem aqui na tela, que na verdade não era exatamente isso. Eles queriam era forçar o Glenn a dizer aquilo que ele não quer dizer. E ele já dizia lá atrás que ele não revelaria a fonte. A fonte. Claro, né? Até porque 4 ou 5 fontes já estão presos, entendeu? Quer dizer, agora que o inquérito lá vai revelar, entendeu? Agora, mas eu cheguei no primeiro momento a imaginar, falei, será que não tem razão essa curiosidade? É uma coisa, a nós repórteres, então é muito comum a gente querer saber, mas quem é que disse isso? Quem é que falou isso? Onde está isso? Onde está aquilo? Mas depois eu vi que, na verdade, não era exatamente isso que eles estavam procurando. Eles queriam algo mais do que isso, né? Até colocar em xeque o combate à corrupção. Sim, eu acho que houve ali... Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Uma defesa da Lava Jato, né? O que eles fizeram ali foi uma defesa de Sérgio Moro, de Dallagnol. Eles não questionaram com o Glenn em momento nenhum a conduta deles, né? Só queriam saber da fonte, enfim. Eu acho que houve ali naquele programa uma defesa da Lava Jato. Né? Não, tanto é que nos dias seguintes muita gente saiu criticando o conteúdo do programa. Exatamente. Por mais que o programa se dissesse, não, que repercutiu, que teve tantos pontos no Ibope, não sei o quê, ainda assim, o que teve de pancadaria em cima do programa, pelo conteúdo do programa, foi impressionante. Infelizmente, a gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria de pedir para vocês uma avaliação. Que aprendizado fica para o jornalismo dessa experiência, dessa falta desse contraponto, ou da necessidade do jornalista ser mais crítico, como você mesmo pontuou, Lindenberg, a Iliara também pontuou. Qual o aprendizado que fica para nós, jornalistas, e para a sociedade? Eu acho que fica para nós essa questão da criticidade. A gente não pode, a despeito de ter boas informações e em primeira mão, a gente não pode sacrificar a verdade. Para mim, esse é o grande legado de toda essa história que nós vimos aqui agora e que estamos vivendo. Então, para mim, isso é fundamental. Eu acho que fica a questão da necessidade, né, de uma imprensa ética e realmente plural para a democracia, né? Nós vemos aí, vimos e estamos vendo o perigo de uma imprensa que funciona de um lado apenas, né? O perigo que isso representa para a democracia, né? Exatamente para a formação de um pensamento crítico, né? Dar um instrumento crítico para a população. Felizmente, a gente está tendo essa oportunidade de repensar e reavaliar todos esses procedimentos, né? Nós agradecemos a participação dos nossos convidados. O Sala de Imprensa fica por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.